Olá, sejam bem-vindos ao Voz Afro, agora em uma nova etapa, saindo do online, vindo para o estúdio, em parceria com o canal Empreender. Estamos recebendo aqui hoje a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo Seja bom. muito bem-vinda. Sinta-se em casa aqui. Aqui, você que manda aqui hoje. Eu sempre falo isso, né? Que nossos convidados mandam aqui, a gente está aqui só para conduzir o papo mesmo, te dar voz mesmo na sua área, no que você domina. A gente está aqui para aprender com você hoje. Obrigada, Roberto, que bom. Eu adorei, né, ter sido chamada e poder contribuir. É realmente muito importante. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que bom. Vanessa, a gente tem sempre duas perguntas que eu faço. Desde o online, você viu as entrevistas nossas online, né? Uhum. No início e no fim dos episódios. Tá. Né? Aquelas bem clichês. Uhum. Então, se alguém te perguntasse, para descrever, quem é a Vanessa Lins? Então, a Vanessa Lins, ela é uma advogada negra, né, com um filho de 4 anos, que se formou em 2011 e que esse tempo ficou um tempo perdida, sem saber um pouco o que fazer. E quando chegou em 2017, foi quando eu decidi tirar a carteira mesmo da OAB. E no mesmo momento que eu peguei a carteira, eu já saí assim, dei um start para abrir o escritório, eu e uma sócia, para abrir o escritório e vamos ver no que vai dar, né? Então, desde 2017 eu tenho um escritório onde a gente trabalha mais na área civil, né, consumidor, e faço alguns trabalhos em escola, que às vezes a escola, meu filho estuda em escola municipal, então eu tenho a participação ativa na escola, de dar palestra, de conversar, explicar o que é o direito, o que é a advocacia para as crianças, né? Para eles desde já terem uma ciência, né? De que tanto da representatividade, né? Como, olha, você, uma menina preta, pode sim ser uma advogada, uma juíza, o que quer que você queira ser, quanto de entender o que é o direito em si. Eu tento, óbvio que meu filho tem 4 aninhos, então para os pequenos é de uma forma um pouco mais lúdica, né? E para os maiores, né? Para os adolescentes eu explico um pouco mais a fundo, né? Tento trazer também, puxar um pouquinho para minha área. E me conta como é que foi sua trajetória, assim, desde o início, lá, né, do começo da infância mesmo, até a escolha pelo direito. Por que escolher o direito como profissão? Tá, eu sou filha de Carlos e Janete. Meu pai é engenheiro eletricista de militar, né? Meu pai era de marinha e foi engenheiro eletricista. Então, diferente de muito... É engenheiro eletricista até hoje, né? Porque ele não é mais da marinha, mas engenheiro ele continua. Mas ele sempre teve o estudo, por mais difícil que fosse, né? Então, com 30 anos, ele conseguiu entrar na faculdade, que era... Né, há 40 anos atrás, isso é assim uma coisa... Há 30 anos atrás, né? Isso é uma coisa para um negro retinto. Entrar na faculdade particular já era muito difícil. E ele, sendo militar, ele conseguiu, né, ter o dinheiro para estudar e tudo mais. E a minha mãe sempre foi técnica de enfermagem. Então, o estudo para ele sempre foi, né... E aí, quando eu não tinha muita noção, não, tá? Uhum. Eu ia ser psicóloga. Nossa! Eu ia ser psicóloga. E que mudança, né? Que mudança. E vou te falar, a mudança maior foi que eu prestei vestibular para psicologia. Eu tenho um irmão que é 7 anos mais velho do que eu. Só que a gente entrou quase no mesmo período. Ele entrou um pouco mais tarde para a faculdade. E quando eu decidia, quando a gente entrou para fazer concurso público, eu me apaixonei pelo direito. Nossa! Aí eu falei, então eu vou fazer direito. Uhum. E aí, foi ao contrário. Meu irmão fazia direito. No terceiro período do direito, ele trancou o direito e fez psicologia. Inverteram, A né? gente inverteu totalmente, porque... E graças a Deus, né? Porque eu não teria o menor jeito, eu falo pra caramba, e ele é totalmente mais recluso. Então, realmente foi uma troca de profissões muito boa, assim. Então, e aí, daí pra lá, como o estudo sempre foi muito importante pros meus pais, eu decidi não prestar concurso, né? E fiz a faculdade
E tô aí, assim, demorei um pouco para começar a faculdade, não fui como as outras, né, que poderiam ter começado mais cedo, né, poderia mesmo, porque, graças a Deus, diferente de muitas, a base familiar, né, com relação à parte financeira era mais tranquila, né, mas eu é que fui mais relapsa mesmo, ou não, ou era o destino, enfim, né, eu comecei depois. A questão dessa base familiar financeira ser mais tranquila não é comum não em é famílias comum, pretas. não é muito, não é comum. A minha realidade é o que eu falo, assim, em alguns casos, é muito diferente. Uma é que eu tenho uma base familiar, de pai, mãe, né, morando junto, tendo uma estabilidade financeira, o que não é comum em muitos casos. Então, assim, a gente diz com alguns privilégios, né, que eu demorei, mas foi por relapso mesmo, por ser relapso. Poderia ter começado antes, mas eu acho que também eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje, assim, se eu tivesse começado de repente lá atrás, enfim. Entendo. Mas você também entende também que você é exceção da regra, né? Isso total, eu sempre falo isso. Porque o que eu vivo, né, de ter essas possibilidades, eu lembro muito firme que quando eu entrei na faculdade, meu pai não queria que eu trabalhasse. Porque ele achava que se eu trabalhasse, eu ia sair. E foi o que aconteceu, tá? Porque quando ele falou, quando você começar a tomar a ciência do gosto pelo dinheiro, você vai largar a faculdade. Eu entrei na faculdade em 2003. E foi realmente o que aconteceu. Eu larguei a faculdade, eu só voltei para a faculdade em 2006. Né? Que aí, quando foi 2011, eu terminei. Mas assim, olha quanto tempo ele falou. Quando você começar a trabalhar, não vai trabalhar. Qual pai que tem essa possibilidade de falar isso? É muito difícil, entendeu? E aí eu falei, não, vai dar certo. Eu vou trabalhar, eu vou estudar. Não deu. Muitas pessoas, na verdade, escolhem direito, medicina, até por uma questão de retorno financeiro. Com você foi um pouco assim também? Ou foi assim, cara, eu me vi ali, é isso que eu quero fazer da vida? É isso que eu queria fazer da vida. Porque hoje, Robélio, pela parte financeira, eu estaria trocado de profissão. Eu não estaria mais no direito. Faria o quê? Eu iria para alguma área da tecnologia. Mas eu vejo que até algumas evoluções do próprio direito com tecnologia, eu não sou boa ainda. Né? Eu vejo quanto tem colegas que super entendem da tecnologia hoje em dia e eu ainda estou engatinhando porque eu tenho direito muito raiz ainda. Né? Ainda tenho aquela coisa do direito raiz, né? De você parar, você fazer a sua própria petição desde o início. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto e principalmente o que eu puder, em vários casos, se eu puder ajudar a pessoa, eu já ganhei assim, a gente já no escritório já fez vários pro bonos, né? Que são aquele sem um custo. E olha que a gente precisa pra caramba. Olha que a gente precisa muito. Mas pra poder ajudar. Entendeu? Para poder mostrar, eu gosto de ensinar sobre o direito. Então, a maioria dos meus clientes, eu explico o porquê de quê, o passo a passo, o processo. Eu vou fazer isso, e eu sempre brinco, não sei se viu no meu Instagram, que eu explico o que é concluso. O processo está concluso. Mas o que é concluso? Eu explico o que é concluso, que é onde está na mesa do juiz. Então, assim, eu tenho essa paciência, né, de tentar explicar da melhor forma para que seja fácil para o cliente. Até porque o juridiquês é bem difícil de entender, né? Muito. Às vezes não. Tempo atrás eu assisti algumas sessões do STF. Eu me interesso muito por direito, muito mesmo, muito. Eu gosto de ver filmes, série. Eu acho que se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu faria direito. Ainda bem que você fez o que eu fiz. E eu sempre me interessei muito, mas eu lembrava que quando assim, eu ia ver uma votação do STF, por exemplo... Muito difícil. Eu não sabia no final se foi sim ou foi não. Pelo juridiquês mesmo. Aí eu esperava alguém da TV falar, não, o voto foi a favor, foi contra, foi relator. Porque a gente se perde. Sim, né? A gente se perde. Se a gente não estiver ali anotando, né? Desculpa. Se a gente não estiver ali anotando, a gente se perde totalmente, assim, do que... E são muitos
páginas, eles falam pra caramba pra às vezes dar uma resposta pequenininha no final. 1h30 de voto, né? 1h30 de voto. 1h30 de voto pra você pegar só aquele pedacinho ali, acompanha o voto do relator. Poxa, então por que falou tanto? Você vai acompanhar o voto do relator, só acompanha e acabou. Você não acha que talvez há muita vaidade também no meio? Não, eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A gente vê até por vários casos próprios que quem acompanha. Eu já passei por algumas situações onde é totalmente vaidade. Não vou fazer agora. Mas não vai fazer por quê, excelência? Não, porque eu não tô afim, porque não é o momento. Como assim não é o momento? A gente precisa falar sobre isso. Não, na hora certa vai ser falado. Então, assim, é muito difícil, né? Tem juízes que são maravilhosos, que você vê, assim, acompanha, que são bons, e tem outros que são pura vaidade, né? Então é muito difícil. E essa semana, alguns dias atrás, na verdade, eu vi um vídeo na rede social de um advogado preto, retinto, que foi levar água para a ré que estava chorando. E o juiz colocou ele para fora do tribunal. Colocou para fora porque não era o trabalho dele oferecer água. Mas eu não posso te oferecer uma água? Sim, mas aquela questão ali não seria também um pouco de abuso de poder? Totalmente. Por que eu, mesmo sendo advogada, não posso chegar até você, ou se fosse o juiz, ou se fosse quem quer que seja? Não tá bem? O que tem eu oferecer uma água? Eu tenho que... né? Vamos lá, eu tenho que chegar, Vanessa, pedir, excelência, você pode dar uma água para testemunha? Nem precisava, né? Ele automaticamente já deveria ter ofertado para testemunha uma água, se viu que ela estava mal. E aí eu não posso levantar e oferecer uma água? Por que não? Por que não? Por que não cabe a mim oferecer água? Eu sou diferente da testemunha? Ou eu sou diferente de Vossa Excelência? Não. A gente está num trabalho onde cada um representa uma parte da história. E se eu não tenho a testemunha, eu não tenho um processo. Sim. E se eu não tenho o advogado, eu não tenho um processo. Então, eu acho que é bem isso. E tirando o fato de já ser um negro retinto ali como advogado. Já causa um certo desconforto em muitos casos, né? São raros onde a gente é super bem tratado. São raros, né? E já tem esse desconforto. Ele levantando para fazer um serviço que seria de alguém do local é uma agressão para eles, né? Tipo, não, você não tem, você é advogado, você não precisa fazer. Não, por que eu não posso? Por que só cabe a alguém? E por que ninguém fez? E pegando esse gancho, Vanessa, como é que é hoje no Brasil ser uma advogada preta? Um país como o nosso, que eu sempre falo assim, não entra na minha cabeça, não entra. A gente tem uma população 56% declaradamente negra e ainda ser um país tão racista. E como é você ser advogada num país como esse? Em muitos dos casos você não é vista como advogada, né? Em muitos dos casos, se eu chegar numa delegacia e você é quem? Irmã da vítima? Mas você é quem? Você tá acompanhando? Eu falei, não, eu sou advogada. Em muitos dos casos, eles já não te veem. As pessoas não conseguem enxergar você como um advogado, como se você fosse capaz de ser advogado. E isso acontece não só no mundo jurídico não, tá, velho? Porque assim, quando eu dei entrada no meu escritório, quando a gente abriu o escritório, a minha sócia, que é minha amiga desde a faculdade, é loira do olho verde. Então, eu não poderia ser a sócia dela. Na cabeça das pessoas que moravam... Porque a gente abriu um escritório num lugar mais simples, né? Que é na Curicica, aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente deu uma entrada, quando a gente abriu o escritório, todas as pessoas chegavam lá, eu queria falar com a advogada. Aí eu, tá bom, pode falar. Mas você é advogada? Sim, igual você. Para eu quebrar isso das próprias pessoas do local foi muito difícil. Eu era
Eu era vista como advogada, porque eu chegava vestida como, né? Eu chegava vestida como, e às vezes eu era a secretária da minha sócia. Uhum. E aí eu conversava e, posso falar com a advogada? Claro, senta, pode conversar, vamos conversar. E aí as pessoas não conseguiam muito, eu tive que quebrar, até pro meio, eu tive que quebrar essa visão, né? Uhum. Essa visão de um advogado. Imagina quando a gente está no meio do judiciário. É muito pior. Assim, e geralmente você entra para eu quero ver um processo. Hoje em dia é eletrônico, né? Mas eu ainda sou um pouco da época de que pegava o processo e levava para casa. Quando pegava o processo, mas a senhora é parte? Eu falei, não sou parte, eu sou advogada, tá aqui a carteira. Entendeu? Não, tá aqui a carteira, eu sou parte, não sou parte. Então tá, então, desculpa, doutora. Eu falei, tudo bem. E aí, alguns juízes, eu já nunca tive problema. No geral, eu nunca tive muito problema com alguns juízes, não. Mas, até às vezes, para ser visto, eles te veem, às vezes, de uma outra forma. Assim, uns veem, quando você vê a carne, né? Quando você vê um pouco a carne, e outros não te verem como advogado, assim, que é muito, às vezes, constrangedor nas duas partes, né? Na sua rede social, você fala que você faz parte da coordenadoria da Advocacia Preta Carioca. Sim. O que seria essa coordenadoria? Hoje eu não tô mais, né? Eu, por conta do meu filho, eu tive que sair, mas eu ajudei no início, né? A doutora Ângela é uma mulher incrível e ela me chamou para fazer parte da Advocacia Preta. E é um lugar onde a gente se ajuda, entendeu? E aqui na OAB a gente conseguiu colocar até a prerrogativa, que são os delegados de prerrogativa, que são pessoas que defendem, os advogados que defendem os advogados, né? E então a gente tem a Advocacia Preta Carioca também dentro da OAB, não só como uma associação, mas também dentro da OAB, fazendo essa parte, porque na hora de acontecer qualquer coisa com um advogado preto, a gente dá preferência para o advogado preto ir lá te defender. Entendeu? E aí, na hora de ter na hora de fazer um concurso, né? Então, a gente dá preferência dos nossos, né? Ou então, em muitos casos, eu não sei fazer, eu não faço criminal. Não tenho a menor noção da área. Então, eu tenho amigas que fazem criminal. Então, na hora de indicar, eu vou indicar a minha amiga que eu sei que tem consciência, que sabe fazer muito bem criminal. Eu vou indicar sempre, eu dou preferências para indicar quem tá na Advocacia Preta. E aí, a gente vai se ajudando, né? Tanto em estudo, quanto na vida prática mesmo. É uma ajuda e a gente tem essa forma de trabalhar, assim, e eu trabalho por eles e, né, eu não tenho uma petição falando sobre direitos dos autistas, né, então, um direito que eu tô amando. Então, alguém vai ter e alguém vai me passar, ou alguém vai me ajudar nesse aspecto, e você conhecendo, né, Sim. Bem legal, assim, e a gente se defende. Maravilha. A gente vai para uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta com a Vanessa Lins. Estamos de volta dos comerciais, estamos aqui hoje com a Vanessa Lins, advogada aqui do Rio de Janeiro. Vanessa, você estava falando no bloco anterior sobre ser apaixonada, né, pelo direito do autista, ou de autismo, não sei como pronunciar. O que te levou a aprofundar nesse assunto, nesse tipo de direito, né, nessa fase assim, do direito? Eu estou estudando ainda, né? É tudo muito novo para mim.
Meu filho, a gente tá esse ano, meu filho tem 4 anos, eu tenho um filho, Carlinhos, de 4 anos, e a gente teve o diagnóstico do espectro autista, e aí a gente, no meu caso, abriu um mundo, né? Porque eu tinha alguma noção, porque eu tenho um afilhado autista, mas eu sabia pouquíssimas coisas do direito do autista, né? E é um mundo de coisas que existem. A gente sempre diz que todo autista é PCD, mas nem todo PCD é autista. Isso já causa, assim, um leque de coisas para aprender, né? Então, eu venho estudando até no direito do consumidor mesmo, a compra de um carro, né? Porque a gente consegue comprar um carro, né? Pelo PCD, né? Porque ele se enquadra no PCD. Na parte do previdenciário, o BPC Loas, né? Que é um direito que o autista tem na parte do financeiro, onde tem muita família autista que é de baixa renda. Então, precisa desse BPC, porque a dificuldade da mãe trabalhar é muito grande. Entendeu? A dificuldade. Eu como meu escritório o escritório é meu, né? Eu sou autônoma, eu reservo um dia da minha semana só para as terapias do meu filho. Então, aquele dia eu não consigo trabalhar. Se tem audiência, eu tenho que contratar alguém, né? Mas eu consigo manejar essa situação. Em muitos casos, meu filho é grau 1, né? Grau leve, mas que não existe leve, né? Não existe leve, não existe isso, porque todo mundo tem uma limitação, né? E então, assim, eu já reservo um dia. Então, se naquele dia tem audiência, eu tenho que contratar alguém porque eu tô na terapia. Então, para muitas mães, não tem essa condição. Então, o direito previdenciário entra, né, com o BPC Loas para ter essa possibilidade, né? Parquinho. Não sei se foi acompanhado recentemente, um parquinho não autorizou a criança tem 50% nos parques. Meu filho foi pro Bioparque, meu filho teve 50%, o ingresso é em 50%. Parquinhos de shopping, 50%, entendeu? E acompanhamento escolar, viagens de avião. A viagem, o acompanhante tem direito também, assim como o autista. Passagens de ônibus mesmo, né? Para você pegar o seu homem, ter condição de levar seu filho para terapia de forma gratuita, né? Então, como um PCD mesmo. E isso é um mundo. Você vai estudando os planos de saúde que não liberam. Eu tava com uma mãe essa semana, porque ela virou para mim e ela falou: não, eu tô na fila para esperar. Eu tô na fila esperando o plano de saúde liberar. Eu falei, não existe isso. Não existe. Autista é prioridade. Tem diferença entre... Até isso, as pessoas não percebem. Quando você vai no mercado, a sua pessoa autista, que pode ser tanto criança quanto já adulto, a sua pessoa autista, ela tem prioridade, ela não tem preferência como idoso. Se ela tem prioridade, ela tem que entrar primeiro. Entendeu? E isso é uma diferença que as pessoas ainda não entendem. O autista não tem... O meu filho não tem problema com espera, porque eu consigo manejar, mas eu tenho vários amiguinhos do meu filho que tem problema com espera, não sabe ficar em uma fila. Então ele tem prioridade. Na frente de todo o idoso de 80 anos, ele passa na frente do idoso de 80 anos. Hospital, ele passa na frente do idoso de 80 anos. O meu filho eu não faço tanto, porque a psicóloga e as terapeutas fazem com que ele consiga bem essa espera. Mas isso é um direito dele.
ele tem direito de passar, sim, na frente dos outros. Entendeu? Então, esse mundo que a gente tem hoje, que a gente tem a possibilidade, me fez agora começar a, de uma certa forma, tanto ajudar os pais, né? Porque eu tô me ajudando também, né? Tanto ajudar os pais quanto aprender ainda mais, assim. Porque até o direito do consumidor, que é a área que eu gosto, fala muito do direito do autista. E falando nisso, no direito do consumidor, né? Quantas pessoas são lesadas por isso, Vanessa? Por não conhecer seus direitos? Muitas. Assim, eu não tenho um dado estatístico. Estatístico. Mas até com relação a esse direito que é do autista, várias mães pagam para eles o brinquedinho do shopping, que não é barato, né? Para ele ficar brincando no shopping. Não tem noção de que é obrigatório pagar 50%. Ah, vou levar aqui no Rio, no Bioparque. Não, o seu filho tem... É um direito do consumidor. Ele é consumidor. Então, ele tem os 50% de desconto. No Aquarrio, no Bioparque, nos parques em geral. Né? Isso é nacional, não é só no Rio de Janeiro. Entendeu? Se eu levar o laudo em qualquer parque do Brasil, meu filho tem 50% de desconto. Então, isso as pessoas não têm ainda o conhecimento, que é muito difícil, assim, o podcast, essas coisas hoje, o Instagram, o YouTube ajuda muito, mas ainda falta muito conhecimento, assim, de você correr atrás, né, pelo seu filho. E falando nisso do consumidor em si, até te comentei com você que eu vou contar uma historinha aqui, né, que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, acho que uns 10, 12 anos atrás, eu estava fazendo o MBA em marketing e tinha uma disciplina que falava um pouco sobre o direito do consumidor. E aí a gente estudou um pouco do CDC, que é o Código do Consumidor, né, de Defesa do Consumidor. Isso no dia seguinte eu fui a um supermercado e fui comprar uma coisa lá e vi algo que eu queria comprar, que estava R$ 4,99 na etiqueta de preço, né? E quando eu cheguei no caixa era R$ 14,99. Eu falei, não, mas lá pra mim tá R$ 4,99. A pessoa falou comigo assim, não, mas aqui no sistema é R$ 14,99. Isso nunca foi esse valor. Eu falei, tá, mas na plaquinha tá falando que é esse valor. Ela foi lá, pediu pra uma pessoa ir lá buscar, né? A plaquinha mostrou, não tava pagado. Entendi. Aí eu falei, olha, eu li no Código do Consumidor que você tem que vender o valor. Tem que vender do valor que tá aqui. E aí foi aquele fuzuê no supermercado, não queria me vender e tal. E eu perguntei, você tem o CDC aqui com vocês? Se tiver, a gente abre o artigo aqui agora. Eu me sentindo o advogado, né? Que entendi, o jurista lá. Acabei levando pelo valor que eu havia visto mesmo na plaquinha. Mas quantas pessoas são lesadas diariamente e não conhecem os direitos? Muitas pessoas. E as pessoas não reparam. Isso é muito importante. Porque você olhou o preço, R$ 4,99. E aí, quando você vai... Isso você só tinha um bem pra comprar. Não, eu comprei mais coisas, mas eu queria esse bem e esse tava com valor diferenciado. Com valor diferenciado. Imagina quem faz aqueles... Hoje nem tanto... Hoje ainda se vê muitas pessoas que fazem compra de mês. Pegou o de R$ 4,99, chega na hora, ele não para pra ficar olhando pra ver qual é o valor que tá ali. Então, passou 14, quando chega em casa, passou 14, mas era 4. Entendeu? E isso é muito importante. Hoje os mercados estão muito melhores adaptados, né? Estão muito mais ágeis nesse aspecto. De você ver um valor e falar, não, é o valor que tá lá, eu quero pagar por aquele valor. Né? A diferença é quando eu tenho um mercado de preferência. Eu tenho um mercado de preferência. Então eu faço parte daquele clube no mercado. Sim. Se eu faço parte do clube do mercado, para as pessoas do clube é determinado valor. Mas aí tá escrito lá, preço clube e preço normal. Se eu faço parte do clube, eu vou pagar o preço do clube. Eu não posso pagar o valor normal. Entendeu? E é a mesma coisa quando é promoção. Às vezes, mas na plaquinha tá escrito que é R$ 4,99. Não, mas aqui não tá. Não, então espera, para tudo, fecha tudo, porque eu quero a plaquinha aqui. E ela fez perfeito.
em levar a plaquinha lá e olhou e falou, a gente anotou errado, então é o valor que a gente anotou lá na plaquinha. E a gente vê muito esses casos de racismo também, em supermercados principalmente, né? Seguido direto, e né? tem uma grande rede aí que a gente sabe que não vou nem citar o nome. Seguido direto. E que até seguranças enforcaram um cara no estacionamento. Seguido direto. Que tipo de direito do consumidor é criminal, só criminal? Naquele caso que a gente sabe, é direito criminal. Por conta da violação corporal. Uhum. Já deixa de ser consumidor. Ele passa a ser consumidor a partir do momento que ele compra o produto, que ele entra para comprar o produto, Sim. que ele tem a intenção de comprar o produto. Mas nesse caso, ele deixou de ser consumidor e ser vítima, né? Uhum. Então, ele perde... Ele muda a área, né? Porque não passa... Ele é um consumidor porque estava tentando comprar, mas já inclui... totalmente mais na área do criminal. E no caso do jovem que foi convidado a se retirar pelos seguranças do shopping? Olha, é tanto caso, se você... Eu tô citando alguns, tá? Alguns tá mais fresco na memória. Assim, entendeu? A gente tem casos, e eu falo pessoal. Assim, eu já fui... eu já não fui vista para tentar comprar, entendeu? Eu tava com uma amiga que ia comprar produtos de academia, né? Uhum. Esses suplementos. Sim. Os suplementos são caros, todo mundo sabe. Bem caros. Bem caros. E a gente estava para comprar o suplemento. As pessoas da loja nem tinham pra gente. Nem vieram dar atenção. Aí, quando a gente estava saindo da loja, veio a gerente. Vocês não se interessaram? Não, a gente se interessou sim, mas o rapaz que deu preferência para outra pessoa que não levou o produto, ao invés de atender a gente, que iríamos levar o produto. Aí minha prima falou, olha, eu compro sempre aqui, hoje eu não vou comprar, porque eu não fui nem atendida, entendeu? Ou quando você é atendida, como acontece com a professora que ficou de calcinha e sutiã, só com roupas íntimas, porque ela estava sendo seguida. É verdade, teve esse caso também. Dentre tantos outros, né? Dentre tantos outros, assim. Vai a um extremo. Ou você não é visto, ou você incomoda tanto que você é pedido pra sair. E aí a gente fica... Mas como se a gente é a maioria da população que a gente tá consumindo também igual a todo mundo? Por quê? Qual é a diferença? Entendeu? Não tem uma explicação, assim. E é engraçado, Vanessa, que a discussão só vem à tona no momento em que a mídia mostra. Só vem nesse momento, né? Só aí quantos casos a gente passa diariamente, no dia a dia, entendeu? No dia a dia, que você não é igual. Aí é uma coisa que eu faço muito e minha mãe aprendeu a fazer e tudo mais. Sair com a notinha da compra. Eu vou com a notinha da compra até em casa. Sério? Vou com a notinha da compra até em casa. Hoje eu nem pego mais. Não, eu pego. Por que eu não pego? Porque se chegar lá fora, se ele falar que eu não comprei, eu tenho a notinha dizendo que eu comprei. Sim. Eu tenho a notinha, não, aqui, você acabou... tem câmera. Ótimo, mas até chegar a câmera, até eles liberarem a câmera, vai demorar. Então aqui, a notinha tá aqui, eu comprei. Ou se eu compro pelo aplicativo, né? O aplicativo vai ver. Não, eu comprei. Então, não é importante a notinha. Não, pra gente que é preto, é importante a notinha sim. E, no geral, já é importante, porque aí também vai o direito, porque quando você registra o seu CPF... Vou te falar outra história do direito que também é boa. Sim, por favor. Quando você registra o seu CPF, lá na frente, toda vez que você registra o CPF para compra, você recebe algum dinheiro de volta. 5 centavos, 10 centavos, tem isso. Tem isso mesmo. Quando você põe seu CPF na nota fiscal. É vantagem, porque o governo tá sabendo o que eu tô comprando. Tá, mas se você quiser de volta, você tem um reembolso em determinados valores. Então, assim, a notinha é importante. Pra gente que é preto, mais importante ainda. Sim. Porque se acontecer qualquer coisa, você tá com a notinha ali. Falando ainda sobre o direito do consumidor, o que é a tão falada prática abusiva? Prática abusiva. Eu compro um produto e naquele produto, isso tinha muito, hoje em dia eu não vejo mais tanto.
eu compro um pneu e vem a cambagem. Cambagem, o nome. Sim. Que é a regulação dos pneus. Uhum. Aí vende, mas só vai vender barato se você fizer aquele procedimento. Uhum. E aí sai mais barato. Não, então não tem uma boa prática ali. Porque se só vai vender barato se eu consumir outro produto, não faz sentido. Tem que ser barato porque é barato. Se eu quiser fazer a regulação, né, dos pneus em outro lugar, eu faço em outro lugar. Mas é aquele que a gente chama de venda casada. É isso que eu ia te perguntar, se isso é legal ou não. Não, eu não posso te vender o produto e... não, olha, você vai consumir... Você vai... Eu tô com um pneu na cabeça, mas... não sei porquê, não tô nem andando de carro. Mas você só vai consumir se você comprar isso aqui com a gente. Uhum. Não, então você tá vendendo os dois. Sim. A televisão vai ser R$100 se você comprar uma geladeira de 7 mil reais. Então você tá pagando pela televisão. Sim. Então não é uma venda promocional, é uma venda casada. Entendeu? Então as pessoas têm que ficar sempre de olho nesses mecanismos. Não, venha... pensando em alguma coisa. Compre essa viagem e ganhe outra. Uhum. Mas eu só quero essa daqui. Eu não quero essa que eu quero comprar essa daqui mais barata. Não, você só pode comprar uma se você levar a outra. Não, então é uma venda casada. Então eu só quero um produto. Eu não quero a televisão e a geladeira. Eu tenho a geladeira, eu quero só a televisão. Entendeu? Então isso é uma forma de venda casada, né? É isso aí, você que está nos assistindo aqui, aprendeu um pouco agora sobre também direito do consumidor. Vamos para os comerciais, nossa última pausa aqui com a Vanessa e já a gente volta. Estamos de volta para o nosso último bloco. Estamos aqui com a advogada, aqui de Carioca, Vanessa Lins. E essa é uma parceria do Voz Afro com o canal Empreender, que você está assistindo aqui hoje. E Vanessa, agora vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Como já é o nome do canal, né? Sim. Muita gente começa a empreender, principalmente pessoas pretas, por necessidade. Sim. Com você também foi assim? Não. Quando eu saí do escritório onde eu trabalhava, quando eu peguei a carteira e eu não queria viver aquela vida. Entendeu? Era uma vida relativamente tranquila, mas eu queria empreender. Eu queria trabalhar até de madrugada, como eu fazia, agora não tanto por causa do meu pequeno, mas era trabalhar e viajar e fazer. Então eu não queria aquela forma metódica que os escritórios tinham, né? Hoje, pós-pandemia, os escritórios mudaram muito, mas antes era uma forma muito metódica de ter que estar no escritório, de ter que ir ao escritório, e eu não queria muito isso. E juntou com o fato de eu ter sido mandada embora, né? Quando eu saí do escritório, eu já queria ser mandada embora, né? E aí, quando eles me mandaram embora, tá tudo bem, mas eu já tinha um escritório montadinho numa garagem, na garagem dos pais dessa minha sócia. Eles deram pra gente a garagem e falaram, se vira aí, é esse espacinho aqui que vocês têm. Que a sócia que é hoje. Que é hoje. Ela é minha amiga, minha irmã, a gente brincava que era marida, né? Porque a gente faz tudo junto, né? Sim. Apesar da gente ter os nossos maridos. Mas... E eles deram uma garagem pra gente trabalhar. Vamos trabalhar aqui, vamos tentar crescer aqui, vamos melhorar aqui, vamos fazer o nosso nome aqui, nessa comunidade aqui. E eu queria isso, eu queria poder chegar a hora que eu quisesse, sair a hora que eu quisesse, trabalhar além, né? Eu queria mesmo ter essa vivência do empreendedor, né? Que corre, que batalha, que eu lembro, Roberto, que eu dava meu cartão para qualquer pessoa.
Eu comecei assim, eu dava o meu cartão, vai lá no escritório, vamos conversar, vai no escritório. Uber, na fila do pão. E eu comecei a empreender. Até então eu não tinha noção que eu já estava empreendendo. Eu achava que eu só estava dando meu cartão. Quando eu entrei pro Páginas Pretas, que você já falou com a Milena, é que eu fiz um curso e eu vi, caramba, eu tô empreendendo também. Então, o que eu faço, né, a contabilidade financeira, isso tudo também é o que eu faço. Né? E foi muito legal me ver por esse aspecto, né? Não só como advogada, não. Você também empreende. Se você não tá bem, o escritório não tá bem, né? E aí, com o tempo, a gente conseguiu pegar um lugar um pouquinho maior, com cadeiras mais confortáveis, né? Hoje a gente tá na freguesia, que é um lugar um pouco melhor, um pouco mais acessível também para as pessoas. Então, a gente conseguiu também... hoje não tem tanta necessidade de estarmos no escritório, porque o direito, ele tá muito digital, né? As audiências são virtuais em alguns casos, então a gente não tem a necessidade de estar no escritório, né? Então, mas a gente tem o nosso local e tem pessoas que não entendem, só gostam de falar, né, tete a tete, né, como a gente falava antigamente, né? A gente não, porque a gente é novo, né? A gente Sim. Mas, então, mas isso é uma forma bem legal de empreender que a gente às vezes não tem muita noção. Quem tá, às vezes, advogando, não tem noção de que também é empreendedor, né? E isso é bem importante. E a gente falou nos blocos anteriores sobre o lado do consumidor. Agora, olhando o lado do empresário, o cliente sempre tem razão mesmo? Não tem, né? Não. Eu vou falar depende, que o direito fala tudo depende. Mas sim, tem as brechas, né? Tem as brechas, mas na maioria das vezes não. Às vezes tem casos em que você vê que o consumidor realmente está errado. A gente tem os prazos, né? Olha, você tem 90 dias para reclamar por determinado produto. Aí quando vai no 95 dias, né? Passou 95 dias, quebrou. Ué, mas não quebrou lá atrás? Você não tomou ciência mais de 90 dias atrás, quando você comprou? Mas eu esqueci. Esqueceu, perdeu a vez. Então, né, isso é um dos casos. Acidente, eu já trabalhei com DPVAT, né, e acidentes de ônibus existia muito. E você tem um prazo, 2, 3 anos para você dar a entrada. Aí quando dava 3 anos, quase 4 anos, eu quebrei lá atrás. Eu posso? Não pode mais. Já prescreveu, já caiu do seu direito, né? E no consumidor também tem isso. Às vezes você violou um lacre, tá escrito lá, não viole o lacre caso aconteça alguma coisa. Aí você, violei o lacre, mas não estava escrito que não era para fazer? Então, sempre razão, não. Né? Na maioria das vezes, como o consumidor é a parte mais vulnerável, na maioria das vezes ele tem razão. Quase 90% dos casos ele tem razão, né? Mas, em muitos casos, a gente vê que não. E tem muito consumidor também que sabe a brecha e vai lá e faz de propósito, por incrível que pareça. E qual é o prazo máximo que eu tenho para desistir de uma compra? Isso é variável ou por lei tem um prazo fixo para desistir? Então, se você comprou no local, você desiste em... Deixa eu lembrar, porque isso às vezes a gente esquece. Mas, se eu não me engano, são 3 dias para você comprar. Você viu o produto. Ou você desiste na hora, ou você volta em no máximo 3 dias. Posso te confirmar isso depois com relação ao prazo do local. Mas se você compra na internet, são 7 dias. Chegou para você, hoje começou a contar o prazo. Então você tem 7 dias para você devolver o produto. Chegou, a caixa não é do jeito que eu queria, era com borda branca e veio com borda preta. Ótimo, então devolve, avisa que está devolvendo, vai gerar um protocolo e você vai colocar para devolver. Entendeu? Então, tem 7 dias para devolução. Agora, quando o produto tá quebrado, você só toma o dia que quebrou, naquele dia começa a contar os 90 dias do vício, né? Porque aí
né? Você devolve o produto, você tem 90 dias para você reclamar daquela quebra, né? Ou, né, do que aconteceu. Veio quebrado, então se veio quebrado, você tem que avisar no momento mais rápido possível. Gerar um protocolo, né, de forma mais rápida. Sim. Falando um pouco ainda do empreendedor mesmo, né, do empresário desse lado de cá agora. Quais são os principais cuidados que ele precisa tomar, assim, Vanessa, em relação à abertura de empresa, sociedade, questões até com o próprio cliente mesmo, sabe? Para não cair em algumas armadilhas que às vezes caem também, né? Com relação o cliente ter total noção do direito do consumidor. Porque o direito é do consumidor, mas é uma forma do empresário, né, do empreendedor se respaldar. Sim. Então, o nome é direito do consumidor, porém, é uma forma também da gente se resguardar de que as coisas não aconteçam ali. Com relação a abertura de empresa ou virar MEI, né, que é o microempreendedor, é importante às vezes você ter um contador de sua confiança. Mas é um custo. Mas é importante às vezes você ter pegar um contador de confiança, porque mesmo quando você é MEI, você tem que fazer a declaração de imposto de renda. E aí aqueles que não fazem a declaração de imposto de renda, mesmo sendo MEI, vai ter o MEI cancelado. E aí não consegue trabalhar. Então são essas coisas que o microempreendedor ou o empresário, né, no geral, tem que ter essa noção, né? De repente, pegar os sites como o Sebrae para ver como é que abre o negócio de forma mais fácil, né? Um caminho a seguir, né? Ou um contador, ou até mesmo um advogado, mas que te dê um respaldo para não procurar a gente só quando precisa. Sim. Né? Mais fácil procurar antes, que a gente vai ajudar antes, para não precisar vir depois. Entendeu? Eu acho, assim. A gente está caminhando para o final, e eu falei lá no início, lá que a gente tem 2 perguntinhas, né, que eu sempre faço para quem a gente recebe aqui. E quem é a Vanessa, você já falou. E agora, como você se vê daqui a 5 anos? A Vanessa advogada, o escritório da Vanessa, a cidadã Vanessa. Eu daqui a 5 anos me vejo sabendo mais de direito do autista, porque daqui a 5 anos meu filho vai ter uma idade maior, né? Hoje ele tem 4, então daqui a 5 ele vai estar com 9. E defendendo ainda mais os autistas, defendendo ainda mais o consumidor e sendo um pouco mais conhecida e aumentar a quantidade do que eu já faço, que é do trabalho nas escolas. Entendeu? Esse contato de conversar com os pequenos me agrada, me faz feliz. E eu acho que é isso que eu pretendo, ser ser uma voz das crianças daqui a 5 anos. E óbvio, né? Tá com o escritório bombando, né? Óbvio, se Deus permitir, eu quero realmente aumentar a demanda do escritório, mas nesse aspecto, mas também tendo o meu tempo para estar nas escolas. E qual mensagem você deixaria para quem quer empreender do ponto de vista jurídico? Não ter medo. Não ter medo. Dar a cara a tapa mesmo. Não ter vergonha. Não ter medo e não ter vergonha. Porque você vai passar por muita dificuldade, na maioria dos casos, ainda mais sendo preto. Sim. Você vai passar por muita dificuldade, você vai ser questionado muitas das vezes, mas se você tem noção do que você está fazendo um bom trabalho, isso é cara de pau, né? Bater de porta em porta, tá precisando, tô aqui, e é isso. E eu acho importante também se associar aos colegas, entendeu? Eu acho isso muito importante. Né, ter o aquilombamento, né, voltado para o nosso... Quando eu falo da advocacia preta carioca, quando eu falo tem as meninas da dororidade jurídica, tem as Black Assistants, essas
essa galera se ajuda e te dá um apoio para você crescer. Isso é muito legal, muito importante. E essa questão que você fala do aquilombamento é algo que a gente já fala-se muito, já se discute muito, mas que na prática não é tão comum, né? Até mesmo quando a gente vamos falar sobre Black Money. Uhum. E tem gente que não entende o porquê disso, não entende o porquê fazer o dinheiro circular dentro da comunidade. E isso muitas vezes enfraquece as empresas, enfraquece o pequeno empreendedor, principalmente o rapaz do bairro ali que vende sua quitandazinha no bairro ali dele e tal. Esse aquilombamento acaba sendo muito importante em cima disso também, né? Do próprio movimento Black Money, né? Sim, exatamente. Por que você não... É o que eu falo, se eu não sei fazer previdenciário, se eu não sei fazer eu jogo pros meus. Uhum. Você vê o quanto funcionou na maçonaria. Sim. A maçonaria não ajuda quem não é da maçonaria. Ajuda, mas, né? No geral, primeiro os meus e depois os outros. Por que não a gente não faz a mesma coisa? Primeiro os meus pretos e depois os demais. Se eu não achei um advogado preto naquela área que faça o direito do autista, por exemplo, aí sim, aí eu vou buscar em outras pessoas. Mas primeiro eu sei que o meu colega tem tanto conhecimento quanto qualquer outro. Então eu acho isso importante. Eu acho que a gente tem que fazer primeiro isso, unir. Ah, você pode fazer? Você, né? Vamos fazer uma parceria? Não, vou passar para você. Eu tenho casos em que eu passo, às vezes nem faço parceria, mas eu procuro primeiro. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque a minha sócia, mesmo não sendo preta, ela tem esse conhecimento. Falou, ó, vou ajudar aqui. Se daqui a gente não arrumar ninguém daqui, aí a gente procura outro, beleza? Beleza. Então, é assim, eu faço assim, tá? Não. Porque ela já me conhece, ela falou, ó, eu vou fazer aqui, vou procurar aqui. Se aqui a gente não achar, beleza, a gente procura outro. É isso. Vanessa, obrigado pelo papo. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você hoje. Tenho certeza que quem nos ouviu aqui, que nos assistiu, nos ouviu, aprendeu muita coisa, eu tenho certeza disso. Que bom. Eu acho que nenhuma palavra, nenhuma mensagem é lançada em vão, sabe? Com certeza. Acredito muito nisso. Então, obrigado mesmo, de verdade, por estar com a gente aqui hoje. Nada, obrigada pelo convite. Foi um prazerzaço estar aqui. E você que nos assistiu até aqui, nosso muito obrigado também. E estaremos de volta na próxima semana.